E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão todos aí preparados para mais uma videoaula comigo? Vamos lá? Vamos embora? Vamos dar continuidade àquele assunto lá de sociologia que nós estávamos discutindo aí, falando na aula passada. Discutindo não, né? Conversando com vocês na aula passada. Justamente o assunto falando sobre estrutura e estratificação social. Estrutura, estratificação social. Quando nós falamos aí das desigualdades sociais, vimos bem, exploramos bem aí uma sociedade organizada em castas. E nós vamos dar continuidade agora, falar sobre a sociedade estamental e depois vários tipos de sociedade aí que existe, né? Então, como se formou essa questão das desigualdades sociais. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar agora o nosso slide com vocês. E lembre-se que eu deixei algumas anotações para vocês irem tomando nota aí no seu caderno, para quando você for fazer aí a prova do SSA, a prova do Enem, né? Vamos lá, esfregar as mãozinhas, papel, caneta na mão e vamos embora. Vou compartilhar aqui com vocês então. Compartilhar, pronto. Eu tinha parado exatamente aqui, né? Na nossa última aula, deixa ele só me dar a opção. Clicar e vamos lá agora. Prontinho. Ótimo, vamos lá, beleza. Então, tá aí, gente. Então, tá aí que nós estávamos falando da sociedade organizada em castas. Eu me lembro que eu falei para vocês na aula passada, que eu disse que na França aí, até antes da Revolução Francesa, nas vésperas da Revolução Francesa, a França também se organizava dessa forma aí, tá? Onde a nobreza e o clero, ela possuía totais poderes absolutos, deixando aí nas margens da sociedade o terceiro estado, que era formado por camponeses, formado pelos servos, formado aí pelos trabalhadores urbanos, né? Enfim, todo aquele que não fazia parte do primeiro e do segundo estado, todos aqueles que não faziam parte da nobreza nem do clero, né? Então, ela ainda era organizada dessa forma. Vamos ver aí algumas características, então? Vamos embora. Deixa eu passar aqui. Ué, não está passando? Acho que foi meu teclado aqui. Não está passando aqui, não tem problema nenhum. Legal. Pronto, então vocês observando essa imagem, tá? Vamos colocar aqui essa imagem, eu vou colocar minha imagem aqui embaixo. E assim, eu coloquei aqui no slide para vocês o seguinte: o estamento, o que o identifica é também o que o diferencia. Ou seja, é um conjunto de privilégios e obrigações. Direitos e deveres, privilégios e obrigações, que são aceitos como naturais, vistos, mantidos e sustentados pelos tribunais e pelas autoridades oficiais, e também pelos tribunais. Ou seja, o que essa frasezinha que eu coloquei quer dizer, né? Conjunto de direitos e deveres, privilégios e obrigações, que são vistos, aceitos como naturais e mantidos e sustentados pelos tribunais. Na verdade, gente, era leis desiguais para desiguais. A desigualdade social, além de existir de fato, transformava-se também em direito. Ou seja, os deveres e obrigações de um nobre em nada se assemelhava aos direitos e deveres de um servo. Então, ou seja, eram direitos desiguais para desiguais. E essa desigualdade que existia na Idade Média, ela era vista como algo natural. Não era vista aí como algo errado, não. Como eu disse, né? Existiam direitos e deveres, privilégios e obrigações, que eram mantidos e sustentados e vistos como naturais. Essa desigualdade social, além de existir de fato, transformava-se também em direito, o que, na verdade, existiam leis, obrigações e deveres desiguais para desiguais. Por isso que a desigualdade social, além de existir de fato, tornava-se também um direito, ou seja, ter mais dinheiro e viver numa condição melhor para a nobreza era um direito que ela tinha em detrimento dos servos e dos camponeses. E isso era visto, mantido e sustentado aí pelos tribunais. Então, ou seja, por isso que eram direitos desiguais para desiguais, porque eles eram considerados desiguais desde o nascimento, tá bom? Eram considerados desiguais aí desde o nascimento, tá? Então, vamos lá, deixa eu passar aqui. Esse meu teclado aqui eu tirei. Deixa eu ver se melhorou. Pronto. Aqui, né? Então, ou seja, aí eu coloquei aí uma diferença aí para você ver de um castelo da época medieval, né? Que você pode ver aí em cima, e logo abaixo a casa de um camponês.
né, o castelo medieval, que era do senhor feudal, aí, a fortaleza medieval, que era do senhor feudal e da sua família, e ali a casa dos camponeses. Né? Então, ou seja, numa sociedade estamental, que se estrutura por estamentos, a condição dos indivíduos e dos grupos em relação ao poder e à participação na riqueza produzida pela sociedade não é somente uma questão de fato, mas também de direito. Então, ou seja, que é o que eu falei, a desigualdade, além de existir de fato, transformava-se também em direito. Era um direito do nobre ter mais condição do que o do servo. Então, existia essa desigualdade aí bem alarmante. Sim, gente, eu fiquei devendo para vocês uma coisa que eu queria mostrar para vocês semana passada. Olha aqui, eu até coloquei aqui para não esquecer de novo, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós estávamos falando sobre sociedade em castas. Deixa eu voltar mais. Pronto. Aqui, gente, ó. Lembra que eu falei para vocês que tinha esquecido os nomes? Pronto, são os inins e os buracumins. Esses dois grupos aqui eram aqueles que eram excluídos aí, faziam parte das castas inferiores aí do Japão, que eu fiquei devendo para vocês. Eram os inins e os buracumins. Esses segundos aí, gente, como é que a pessoa se tornava um pária? Por ter, por exemplo, pessoa que cometeu adultério, tá? Uma pessoa que suicidas aí que não conseguiram cometer o ato de suicídio. Então todas essas pessoas elas eram escanteadas aí na sociedade do Japão. Então eles sofriam aí constantes agressões físicas, simplesmente por fazerem parte de uma casta inferior. Tá bom? Então eram os inins e os buracumins. Esses dois aí eram excluídos aí da sociedade, tá? Não eram considerados gente, que eu fiquei devendo para vocês na ano passada. Tá? Deixa eu correr aqui. Um assunto, vamos lá. Falei, expliquei muita coisa na ano passada, né, gente? Pô, expliquei bastante coisa, olha aí, tá vendo? Pronto, nós estamos aqui agora, vamos lá. Então, quando a gente traz para cá, né, a gente vai ver essa imagem aqui, que representava o servo carregando nas costas aí o clero e o camponês, né, a nobreza aí. Pô, o servo carregando nas costas aí o clero, tá? O clero, onde está aqui o mouse, e o nobre, né? Estava levando nas costas aí. Então aqui eu falei para vocês que existia uma desigualdade social numa sociedade estamental, onde você pode ver acima ali o palácio não, uma fortaleza ali de um nobre, em detrimento de uma casa aí de um camponês, de um simples camponês. A casa do camponês era bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo. E a gente vem aí, ó lá, a possibilidade de mobilidade de um estamento para outro existia, mas era extremamente controlada, né? Alguns chegavam a conseguir títulos de nobres, o que não, aí é um erro aqui de digitação, que não, deixa eu corrigir aqui, tá, pessoal? Paciência aí com o professor Rafael. Eita. O que não, pronto, olha, legal. Você da frente, professor Rafael. Aqui. Pronto, ótimo. Então, ou seja, alguns conseguiam aí obter títulos de nobreza, mas não significava obter um bem maior do que era a terra, né? Então, ou seja, era dividido em mansos aí, como você pode ver, os bosques que eram da caça, manso servil, manso senhorio, terras comunais e os bosques ali que ficavam para caça ali, que era exclusiva da nobreza, tá? A caça, ela era exclusiva da nobreza. E o servo tinha que pagar pelo uso do forno e do moinho. O servo tinha muitas obrigações ali com os senhores feudais, tá, gente? Por exemplo, o servo estava condenado ali, né, a um imposto chamado talha, onde ele tinha que dar uma parte da sua produção, tudo que ele produzia no manso servil, que ele tinha posse da terra, mas a terra não era dele. Então, tudo que ele produzia aqui, ele tinha que pagar uma parte dessa produção para o senhor feudal. Isso era chamado talha. Existia outro também que era a corveia. A corveia, os servos tinham que trabalhar no manso senhorio, ou manso senhorial, de 2 a 3 vezes por semana, sem receber pelo seu trabalho. E as banalidades que os servos eles tinham que pagar pelo uso do forno, tinham que pagar pelo uso do moinho, além de outras obrigações, como construir pontes,
reparar estradas, reparar pontes, enfim, uma série de obrigações aí os servos tinham com os senhores feudais, tá? Então, era bem complicada essa coisa aí. Existia, sim, existia mobilidade, sim, mas era extremamente controlado, tá? Vambora. Legal, olha lá, então. A propriedade da terra definia o prestígio, ou seja, quem tinha mais terra era aquele que tinha mais direito, né? O prestígio, a liberdade e o poder dos indivíduos. Os que não possuíam eram dependentes e econômicas e politicamente. Econômica e politicamente, né? Além de socialmente inferiores. Então, esses servos aí, esses camponeses que não possuíam terras, né? Eles eram considerados inferiores aos os outros, né? Então, mostra aí a desigualdade, como é que acontecia. Mas era bem mais simples de entender do que a nossa desigualdade nos dias de hoje, né? Era bem mais fácil de você identificar quem era um senhor feudal, quem era um servo, quem era o clero, era bem mais fácil. Hoje é mais difícil da gente poder ver isso. Então, ou seja, o que explica a relação, eu coloquei ali, para você copiar, gente, eu coloco esse slide para você tomar nota, para você copiar. Então, você precisa fazer um esforço aí e precisa estar copiando esses slides que eu coloco aí. Cada ponto desse aí eu já disse, são as partes mais importantes aí que eu tiro, que eu monto essa aula aí, tá? Então, vocês têm que pegar isso aí e colocar, que isso vai fazer falta no SSA para vocês, caso você não copie, tá bom? Então, ou seja, o que explica a relação entre os estamentos é a reciprocidade. Existia uma série de obrigações dos servos com os senhores, que eu já falei para vocês, a talha, a corvéia, a banalidade, que era o trabalho. Ele trabalhava ali, como eu já disse, a talha, a corvéia e a banalidade. E o servo tinha essa obrigação com os senhores. E os senhores davam o que para o servo em troca? Proteção. Caso, como era essa proteção? Como eu mostrei aqui as fortalezas, deixa eu voltar aqui. Aqui tem uma fortaleza, não precisa voltar não. Ó, você está vendo aqui esse castelo aqui? Caso fosse invadido, aí essa região fosse invadida, os senhores feudais tinham seus exércitos ali de prontidão, que eram nobres, né? Eram nobres, e todos eles iam para dentro desse castelo, dessa fortaleza aí, e lá ele estava sob a proteção do senhor feudal. Então, ou seja, a relação que existia entre os servos e os senhores feudais era os servos davam trabalho, em troca recebia a proteção, né? E tinha posse da terra aí para trabalhar, tá bom? Então, ou seja, e deixe para com aqueles proteção. Ainda que os camponeses e servos estivessem sempre em inferioridade, mas existia essa relação aí, o que explica a relação era a reciprocidade. Os servos trabalhavam para os senhores feudais, tá? Como eu já disse ali, já expliquei, e o senhor feudal dava proteção aos servos, caso houvesse alguma invasão, porque existia nessa época, na Idade Média, existia muitas guerras ali entre os próprios senhores feudais ali, né? Existiam guerras ali entre eles, então cada um tinha que proteger as suas terras. E entre os senhores feudais também existia vassalo e sucerano, que eu vou mostrar para você agora no nosso próximo slide. Olha lá, então. Então, entre os proprietários de terras, havia uma relação de outro tipo, né? Bem diferente ali. O senhor feudal, sucerano, exigia serviços militares de um outro senhor feudal subordinado, que passava a ser um vassalo. Mas o que prevalecia mesmo era a desigualdade como fato natural. Ou seja, quando o senhor feudal ele tinha uma terra muito grande, ele passava, esse sucerano, ele passava a terra para um outro senhor feudal, né? E ele passava, aquele que recebeu a terra passava a ser um vassalo, né? Que era um subordinado daquele senhor feudal. E esse também podia passar suas terras para outros também, né? Para a administração de outros senhores feudais. Então, ou seja, o que prevalecia aí era a lealdade. Então, sempre tinha a bênção da igreja. Como você pode ver aqui, eu coloquei essa imagem aqui para você observar aqui o que está sentado aqui, um sucerano, e o que está recebendo um vassalo, né? Então, ou seja, era o juramento de lealdade entre cavalheiros aí, tá bem? Era o juramento de lealdade entre os cavaleiros aí na Idade Média que acontecia. Então existia a relação aí, e a igreja abençoava. Onde é que a igreja entrava aí? A igreja abençoava essas relações aí entre os você pode ver que tem aqui, ó, um membro da igreja aqui do lado, ó, vários senhores feudais aqui, vários nobres, né? Que eram os que guerreiam. E aqui você pode ver uma imagem, estou mexendo com o mouse aqui. Você pode observar ali a imagem de um clero ali, né? Alguém do alto clero ali abençoando esse ato. Então, ou seja, como nessa época aí, gente, a grande maioria esmagadora eram analfabetos, quem tinha o saber era a igreja, então o que a igreja dizia
sendo verdade ou sendo mentira, era acreditado. Eles acreditavam, né? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide aí. Copiou? Copiou mesmo? Ótimo, então vamos lá. Aqui então, né? Pobreza, condição de nascença, desgraça e destino. Aí eu coloquei aí, gente, que na Idade Média, o pobre era um personagem complementar ao rico. Não eram os critérios econômicos ou sociais que definiam a pobreza, mas a condição de nascimento do indivíduo. Ou seja, não era o que ele tinha, era a condição de nascimento. Para você ter uma ideia, gente, durante, como eu falei logo no início do slide ali, no século XVIII, nós vamos ver ali, nós vamos observar que na Revolução Francesa, até o início ali, pelo menos, da Revolução Francesa, nós vamos observar ali que... Deixa eu tirar minha imagem daqui, está bem lá em cima do Claro aqui. Puxa vida, que coisa, rapaz. Nós vamos observar ali que existiam títulos de nobreza. Né? Quando começou a ascensão da burguesia, ali já no século... quando surge a burguesia no século XI, os burgueses eles eram endinheirados, mas ele não era um nobre. Então, ele não era respeitado como nobre. Tá? Ele não era respeitado como nobre. Então, veja bem, gente, um nobre que ficava pobre, ele era respeitado. Ele podia ter ficado nobre, ele ficou pobre. Ele era respeitado mesmo como um nobre. Tá? O que ele falava ali, ele ia ter voz, porque ele era um nobre ali empobrecido. Então ele ia ter voz. Já um comerciante que ficou rico, né, um burguês, ele não tinha voz nenhuma na Idade Média. Não servia de nada, porque era a condição de nascimento dele. Ele não nasceu nobre. Ele nasceu do terceiro estado e passou a ser aí um burguês. Então, ou seja, por isso que eu coloquei aqui no slide para vocês aí, do lado esquerdo, do seu vídeo aí, na Idade Média, o pobre era um personagem complementar ao rico. Não eram os critérios econômicos ou sociais que definiam a pobreza, mas a condição de nascença. Então, ou seja, pobreza, condição de nascença, desgraça, destino, etc. Então, ou seja, aí a pessoa poderia enriquecer o que fosse, mas ele não ia ter, ele ia ser visto como pobre. Não, você é pobre, você não... Era assim que acontecia. Não era o que a pessoa tinha, e sim exatamente o que a pessoa tinha. Era a condição de nascimento dela, tá? Que ia definir se ela era rica ou se era pobre, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Aí, né? Havia até uma visão positiva, aqui isso aqui é bem engraçado, tá? Eu fiz questão de colocar isso aqui, que aqui é bem engraçado, né? Havia até uma visão positiva da pobreza, pois ela despertava a caridade e a compaixão, né? De acordo com a visão cristã de muitos, os ricos tinham obrigação moral de ajudar os pobres. Então, ou seja, era aquele discurso que existia na igreja, tá bom? Então, ou seja, havia uma visão positiva da pobreza. Esses pobres aí que vocês estão vendo, o discurso da igreja era que eles deveriam se alegrar, porque eles eram pobres em dinheiro, mas eram ricos em compaixão. Eles eram ricos no espírito. Enquanto muitos nobres, eles eram ricos no dinheiro, mas era pobre em compaixão. Ou seja, eram ricos e pobres de espírito. Então eles utilizavam um texto da Bíblia sem contexto, com pretexto, para poder enganar aí uma grande quantidade de pessoas. Então eles pegavam o texto, aquele texto mesmo que Jesus falava, né? Bem-aventurados os pobres, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados que sofrem, né? Porque vão sorrir. E aquele discurso, o Sermão do Monte, né? Que você já conhece aí. Então utilizava esse texto fora de um contexto, com um pretexto. E qual era o pretexto? Manter essas relações aí dos pobres estarem sempre abaixo. Por isso que a Igreja Católica ela condenava a usura. A Igreja Católica na Idade Média condenava o enriquecimento da pessoa, embora ela fosse muito rica. Mas ela condenava essa prática, né, da Idade Média. Né? Então, ou seja, hoje não, mas na Idade Média foi assim. Então, veja, quando a gente vê o pobre, ele tinha uma visão positiva. Né? Não se preocupe não, você é pobre, lembre-se. O discurso era, você representa a pobreza de Cristo. No reino dos céus, os últimos serão os primeiros. Então, contente-se com ser o último aqui, que lá no céu você vai ser o primeiro. Era o discurso que a Igreja Católica utilizava para manter, a Igreja Católica medieval utilizava aí para manter os pobres numa situação subalterna, tá? E os ricos, né, eles são ricos, mas o judeu ali que está comercializando, mas o judeu já está condenado ao inferno, porque o judeu não acredita em Cristo. Era um discurso que se usava. Hoje não utiliza-se mais isso, né? Tá bom, gente? Você que é católico não vai ficar bravo comigo, não. Isso era na Idade Média, tá? E eu sou evangélico e as igrejas protestantes também cometeram seus erros. Tá bom? Todo mundo. O único perfeito é Jesus Cristo. Então, todas as instituições cometeram seus erros, tá? Todas as instituições, né? Das religiões cometeram seus erros aí. Tá? E a Igreja Católica não é uma exceção.
tá bom? Então, assim, não vai ficar bravo comigo, não. O perfeito é só Cristo, né? As instituições cometeram seus erros. Né? Hoje nem tanto, mas ainda continua. Porque é feito por homens e os homens, eles são falhos, cometem falhas. Tá bom, gente? Não estou justificando a falha da igreja. O que a igreja fez foi ridículo, foi feio, foi péssimo. Não estou justificando. Eu estou dizendo que isso era numa outra mentalidade, na mentalidade da Idade Média. Isso aí há mais de 1000 anos atrás, tá, gente? Então, mais de 1000 anos atrás. Então, vamos prosseguir aqui com o assunto. Então, de acordo com a visão cristã de mundo, os ricos tinham obrigação moral de ajudar os pobres. Então, a caridade e a compaixão. Então, os pobres eles serviam também para despertar a compaixão dos ricos, né? Que ele precisava dar a esmola ali para o pedinte. Vamos lá, então. Aqui tem uma imagem da Revolução Industrial, né? Então, vamos lá. Mas essa coisa começou a mudar. Então, tudo isso mudou a partir do século XVI, né? O pobre representava a pobreza de Cristo e, ao mesmo tempo, era um perigo, era uma situação ambígua, né? O pobre representava a pobreza de Cristo, mas também era um perigo para a sociedade, sendo uma ameaça social. A solução era a disciplina e o enquadramento. Ou seja, o pobre começou depois do século XVI, o pobre começa a ser visto como uma série de ameaças, tá? Porque já começa a mudar, já começa o humanismo, né? O renascimento, então começa a ter uma outra mentalidade de mundo aí. E com essa nova mentalidade de mundo, no mesmo momento que o pobre ele representava a pobreza de Cristo, para que os pobres eles se contentassem com a situação social que eles viviam, tá? Se contentassem com a situação social que eles viviam, mas ao mesmo tempo existia um certo medo dos pobres, com medo que eles se revoltassem ali e ameaçasse a estrutura, ameaçasse a organização social da época. Então a solução era reprimir essas pessoas. Ou eles mantinham-se a disciplina, aceitavam a condição, ou então eles poderiam ser presos. Então, ou seja, brigar por seus direitos ali no século XVI sempre foi uma questão de cadeia. Tá? Você não podia brigar por seus direitos, você não podia fazer movimentos sociais, você não podia se revoltar, você não podia fazer absolutamente nada. Era muito mais você teria que se contentar com a sua condição. Tá? Então, ou seja, ao mesmo tempo que ele representava a pobreza de Cristo, representava também uma ameaça à ordem social, porque eles poderiam se revoltar contra a desigualdade no qual aí eles estavam vivendo, tá bem? Então era uma situação bem bizarra aí, né? Uma situação bem bizarra, onde o pobre era colocado. Para você ver, gente, o pobre é sempre escanteado, né? É terrível, né? Lamentavelmente se vê dessa forma. Então, o que eu estou mostrando para vocês, gente, como eu falei lá na outra aula, nos slides anteriores na outra aula, que a condição de desigualdade social não é uma coisa de agora, isso já vem desde os tempos antigos, né? Eu me lembro que eu até brinquei com vocês e falei que isso vinha desde a época dos australopitecos afarenses. Claro que isso é uma força de expressão, tá, gente? Força de expressão. Mas eu estou dizendo que a desigualdade social existe desde a Idade Antiga, tá bom? Então vamos lá, né? Com o crescimento da produção e do comércio, houve a necessidade crescente de mão de obra e a pobreza e a miséria passaram a ser interpretadas como resultado da preguiça e da indolência dos indivíduos. Gente, isso aqui é uma piada sensacional, né? Aqui, gente, com o crescimento da produção e do comércio, como principalmente na Revolução Industrial ali na Inglaterra, como existia muito trabalho, as pessoas elas poderiam até ser presas por não trabalhar. E esse jargão veio até aqui no Brasil. Quando alguém vai preso, ele fala logo, não, peraí, sim, eu sou trabalhador. Por quê? As pessoas que não trabalhavam, elas poderiam ser presas, tá bom? Então, ou seja, como existia muito trabalho, e a jornada de trabalho nas fábricas ali na Inglaterra, ela chegava ali de 12 a 14 horas por dia, podendo chegar até 16 horas por dia, e muitos não queriam se submeter a essas longas jornadas exaustivas, a essa labuta infernal, que a nova forma de produção a partir da Revolução Industrial na Inglaterra colocou. Aqueles que não queriam trabalhar, não queriam se submeter a essa longa jornada de trabalho, eles eram vistos como preguiçosos. A pobreza foi vista como sinônimo de preguiça, tá? Vista aí como sinônimo de preguiça. E aquela coisa, né? Preguiça, né, passou a ser sinônimo de pecado. E quem morre no pecado vai para o inferno. Então era uma forma de submeter essas pessoas a essas longas jornadas de trabalho exaustivas, utilizando os métodos que eles tinham. Utilizando a Bíblia de uma forma errada, né, que isso é um pecado terrível, né, utilizando a Bíblia de uma forma, como já falei, né, um texto fora totalmente de uma situação, de um contexto que existe, e
para poder submeter essas pessoas a essas longas jornadas de trabalho. Então, ou seja, essas pessoas elas eram vistas como indolentes, e preguiçoso. Então, a pobreza foi vista durante muito tempo como sinônimo de preguiça, porque a pessoa tinha trabalho a beça aí e ninguém queria trabalhar. Quem é que vai querer, gente? Você trabalhando 14, 15, 16 horas por dia, às vezes, chegando até 16 horas por dia, chegava e ganhava um salário muito baixo, sofria até castigos físicos, é bom que se diga isso, tá? E quando alguém não queria se submeter, poderia ser presa, né? Por vadiagem. É um absurdo, né, gente? É uma coisa aí que a gente fica indignado quando a gente vê. A história nos revela isso daí, né? Então ela foi passada aí, o pobre ele foi visto como preguiçoso, como um insolente, tá? E sempre insensível ao governo a tentar fazer o melhor. É brincadeira, né? Deixa eu passar isso aqui, senão eu vou passar a aula toda falando desse slide aqui e não saio, porque realmente chega a ser revoltante. Então veja, aí muda já um pouquinho, tá? Vamos ver agora o discurso aqui, já no final do século XVIII. Então vejam, com o fortalecimento do liberalismo, outra justificativa foi formulada, né? As pessoas eram responsáveis pelo próprio destino e ninguém era obrigado a dar trabalho à assistência aos mais pobres. Gente, a intenção é o seguinte: no século XVIII, né, com a consolidação do liberalismo, né, então mudou-se aí o discurso. Agora seria necessário deixar as pessoas morrer de fome, para mostrar para elas aí, ó, se tu não trabalhar, tu vai morrer de fome. Então, ou seja, o medo da fome, o medo da pobreza passou a ser uma aliada dos grandes proprietários e dos governos para poder fazer com que as pessoas elas se submetessem às longas jornadas de trabalho, né? E o engraçado, gente, que eu vou passar aqui para vocês, existia toda uma, não foi uma coisa feita assim, a jogada foi muito bem montada, tá? Para você ver, várias instituições contribuíram com isso. Por exemplo, começaram a ensinar nas escolas, né, depois de um tempo, a história de que aquele que não trabalhava sempre se dava mal. Como, por exemplo, a história dos três porquinhos, né, aquele que não trabalhou, enquanto aquele que queria ficar brincando, um porquinho estava ali fazendo a sua casa ali de tijolo, ali trabalhando bastante, enquanto os outros dois estavam ali brincando, né? Aquela, quem tem medo do lobo mal? O lobo mal passou a criar historinhas para desde pequeno fazer a cabeça das crianças que não trabalhar a pessoa poderia morrer. Né? Então o lobo mal foi lá, soprou aquele que fez a casa de palha e eles acabaram correndo para casa daqueles que fez uma casa de madeira, né? De palafita, sei lá, de madeira ali. Porque não queria trabalhar. Então ficaram ali, o lobo foi lá, soprou e quase comeu os dois porquinhos, até que eles entraram na casa de tijolo, onde aquele que tinha trabalhado bastante ali, e o lobo mal soprou e não conseguiu derrubar. Então essas histórias aí, elas tiveram sua ideia, foi muito divulgada nas escolas aí, para colocar na cabeça das criancinhas que aqueles que não trabalham sempre se davam mal. Então, ou seja, o medo de deixar as pessoas morrer de fome, porque o medo da pobreza, o medo da miséria, deveria ficar bem latente aí para todo mundo ver e ter medo. Gente, eu não estou fazendo apologia ao não trabalho, não, pelo amor de Deus, tá? Não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo aqui nessa aula é dizendo que aqueles que não queriam submeter às longas jornadas de trabalho eram vistos como os insolentes, né? Então a escola ela contribuiu de certa forma aí com isso, né? E durante muito tempo. As igrejas também, como eu já falei, começaram a pegar um texto sem um contexto nenhum e falava que quem não trabalhava era preguiçoso, quem morre, quem é preguiçoso é pecado, e quem morre em pecado vai para o inferno, o cara quer ir para o inferno. Então, ou seja, para submeter as pessoas a essas longas jornadas de trabalho. E os governos criaram leis aí de vadiagem para aqueles que não trabalhavam iam ser presos. Então, ou seja, existiu todo um aparato aí para poder fazer com que as pessoas elas pudessem se submeter a essas longas jornadas de trabalho. Então, veja, né? Posteriormente, apareceram recomendações e orientações de abstinência sexual e casamento tardio para os pobres, né? Pois desse modo eles teriam menos filhos, ou seja, como se não queria que os pobres nem tivessem filhos, né? Porque senão eles alegavam que ia aumentar cada vez mais a sua pobreza, né? A miséria. Isso é uma piada sensacional, tá? Então a gente vê aí uma barraquinha montada e alguém morando. Você acha que alguém mora aí porque quer? Ah, eu quero morar aqui. Não. Né? Existe toda uma situação. Ninguém vai morar numa casa dessa porque quer, né, gente? É difícil, né? A não ser, como te diz aí, é, 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 Diógenes, né, lá na Grécia Antiga, no período helenístico, da escola cínica, né, Diógenes o cão, que morou ali num tonel, ali num barril, ali, num grande cântaro. Vamos lá, então. Então, veja.
Em meados do século XIX, difundiu-se outra ideia, né? Essa nova ideia do século XIX era de que os trabalhadores eram perigosos por duas razões. Primeira razão, poderiam transmitir doenças por morarem em situações, em lugares bem precários, onde não tinha saneamento básico, e eles acabavam passando doenças para as pessoas. Então, esses pobres aí, a pobreza teria que acabar, né? Ou se não acabar com a pobreza, pelo menos acabar com os pobres, alegando que eles viviam em condições precárias de saneamento e iriam transmitir doença para as pessoas. Tá? Então, a gente pode ver aqui uma pessoa que mora numa casa de madeira, perto da beira de um rio, ali de um canal, não sei o que é. E aqui embaixo a gente coloquei no Rio de Janeiro a campanha do Bota Abaixo. Isso aqui também, gente, era no século XIX, não, isso aqui já foi no século XX, a campanha do Bota Abaixo no Rio de Janeiro. Não, né? Bom, gente, então a nossa aula ela vai ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha entendido. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? E a gente encerra esse assunto aí sobre estrutura e estratificação social, tá bom? Nós nos encontraremos na nossa próxima videoaula, ou de História, ou de Sociologia. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!